Chuva de meteoros do cometa Ison, apresentado por ciência na NASA. A expectativa aumenta à medida que o cometa Ison mergulha no interior do sistema solar para um encontro próximo com o Sol em novembro de 2013. Atingido a queima-roupa pela radiação solar, o Sungrazer provavelmente se tornará um dos melhores cometas em muitos anos. Quando a sonda Swift da NASA observou o cometa em janeiro de 2013, este ainda estava perto da órbita de Júpiter, mas já muito ativo. Mais de 50 quilogramas de poeira eram expelidas do núcleo do cometa a cada minuto. Acontece que parte dessa poeira pode acabar na Terra. O veterano pesquisador de meteoros Paul Weigert, da Universidade de Western Ontario, tem usado um computador para modelar a trajetória da poeira ejetada pelo cometa Ison, e suas descobertas sugerem que uma chuva de meteoros incomum pode estar iminente. Durante vários dias, por volta de 12 de janeiro de 2014, a Terra passará por uma corrente de detritos finos do cometa Ison, diz Weigert. A chuva resultante poderia ter algumas propriedades interessantes. Por um lado, poderia espanar a superfície da Terra. De acordo com os modelos computacionais de Weigert, o fluxo de detritos é preenchido com grãos de poeira extremamente pequenos, não mais do que alguns microns de largura. Eles atingirão uma velocidade de 56 km por segundo. Como as partículas são tão pequenas, elas serão rapidamente desaceleradas até parar na atmosfera superior da Terra. Em vez de queimarem num flash de luz, eles irão flutuar suavemente até a Terra abaixo, diz ele. Não espere notar, no entanto. A chuva invisível de poeira cometária, se ocorrer, seria muito lenta. Pode levar meses ou até anos para que a poeira fina se assente na alta atmosfera. Outra manifestação incomum da chuva podem ser nuvens noctilucentes. Nuvens noctilucentes são nuvens azuis elétricas que flutuam bem acima dos polos da Terra. Dados recentes da sonda AIM da NASA sugerem que eles são semeados por poeira espacial. Minúsculos meteoroides atuam como pontos de nucleação onde as moléculas de água se reúnem. Os cristais de gelo resultantes formam nuvens na borda do próprio espaço. Isso ainda é especulativo, mas um sinal comum pode fornecer as sementes para uma exibição noctilucente. Ondulações azuis elétricas sobre as regiões polares da Terra podem ser o único sinal visível de que uma chuva está ocorrendo. Weigert nota ainda outra curiosidade. A chuva atingirá nosso planeta de duas direções ao mesmo tempo. Quando a Terra passar pelo fluxo de detritos, encontraremos duas populações de poeira cometária. Um enxame de poeira seguirá o cometa Ison em direção ao Sol. Outro enxame se moverá na direção oposta, afastado do Sol pela pressão da radiação solar. Os feixes irão salpicar lados opostos da Terra simultaneamente. Na minha experiência, este tipo de feixe duplo não tem precedentes, diz Weigert. Bill Cook, do Meteoroid Environment Office da NASA, diz que há pouco perigo para as espaçonaves em órbita da Terra. Estas partículas são demasiado pequenas para penetrar nas paredes dos nossos satélites, e não têm qualquer hipótese contra a pesada blindagem da ISS. No entanto, acrescenta, os operadores da missão estarão sem dúvida alertas por volta de 12 de janeiro para possíveis anomalias. Os observadores do céu provavelmente também deveriam estar alertas. As probabilidades de ver alguma coisa são baixas, mas o cometa Ison pode revelar-se cheio de surpresas. Para obter mais informações sobre o cometa Ison e sua visibilidade na Terra, fique ligado em science.nasa.gov.